Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal no mundo da farmacologia. É a parte 2 do vídeo sobre altacoides e antagonistas. Hoje nós vamos falar de eicosanoides e os derivados lipídicos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila Fernanda, sou PhD em farmacologia e nesse canal, no mundo da farmacologia, eu trago vídeos para vocês com temas únicos de farmacologia de uma forma simples e prática, de fácil entendimento. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos para que eu continue postando cada vez mais vídeos. Essa aula é continuação da aula passada, né, onde a gente viu histamina e serotonina, e hoje nós vamos falar dos eicosanoides, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos falar dos altacoides e antagonistas, parte 2, os derivados lipídicos, eicosanoides. Então, nós vamos falar da síntese e ação desses eicosanoides e da inibição da produção de eicosanoides causada pelos AINES, pelos usos dos anti-inflamatórios não esteroidais. Nós já temos 2 aulas de AINES publicadas, explicando a classificação desses AINES, quem são os AINES. Tem uma aula explicando de forma geral a ação dos AINES e tem uma aula inicial de processo inflamatório, ok? Para quem quiser ver o material completo. Então, os eicosanoides, eles são altacoides derivados de lipídios. Então, nós temos aí a camada lipídica das membranas, né, derivado de fosfolipídios da membrana, e nós temos os eicosanoides. Quem são, professoras, esses eicosanoides? A gente viu que altacoides, na aula passada, são substâncias produzidas pelo nosso próprio organismo que ajudam na defesa do nosso corpo, no processo inflamatório principalmente. Os eicosanoides são tipos de altacoides, e eles também são produzidos, são derivados dos fosfolipídios da membrana. Então, eu tenho prostaglandina, prostaciclina, tromboxanos e leucotrienos. E existem alguns fosfolipídios modificados, como o FAP, né, o fator de ativação plaquetária, ou fator ativador plaquetário. Logo, os eicosanoides são esses altacoides que são derivados de lipídios. Então, eles são formados a partir de ácidos graxos poliinsaturados, ácido araquidônico, têm sido detectados em quase todos os tecidos e líquidos do nosso corpo, e sua produção aumenta em resposta a vários estímulos. Então, os eicosanoides são liberados no nosso organismo por estímulos externos, estímulos internos. Eles podem ser eles são liberados para manter a fisiologia normal do organismo e são liberados em processos patológicos também, ok? Eles são produzidos, a origem deles são os ácidos graxos poliinsaturados, né, ou seja, são derivados de lipídios, o ácido araquidônico. Para quem viu o primeiro vídeo, a gente mostra a cascata do processo inflamatório, a gente mostra a cascata de produção desses eicosanoides a partir do ácido araquidônico. Nós vamos rever essa cascata. Né? Então, como é que ocorre? Quais são os sinais químicos para a liberação do ácido araquidônico? Então, ocorre um estímulo nessa célula, né? Estamos falando a nível celular. Que estímulo é esse? Pode ser a liberação de histamina, pode ser a bradicinina, outras citocinas podem servir de estímulo para essa célula. Então, eles vão ativar a fosfolipase A2. Como? Essa célula vai sofrer um estímulo, vai ter a ativação de um receptor específico. Qual é esse receptor, professora? Depende do estímulo, né, gente? A gente viu que histamina, temos os receptores H1, H2, H3, H4, temos serotonina, temos citocinas. Então, depende de qual foi o estímulo. Então, ela vai se ligar ao seu receptor específico e, ao se ligar a esse receptor específico,
A gente viu que são receptores, né? Metabotrópicos, ou seja, receptores acoplados à proteína G. Eu vou ter, então, a ativação de fosfolipase A2. O que é a fosfolipase A2? Fosfolipase A2 é uma enzima que vai, então, quebrar fosfatilcolina em ácido araquidônico. Então, o estímulo químico vai interagir com o seu receptor específico, ativar a fosfolipase A2, que vai degradar fosfatilcolina, transformando em ácido araquidônico. É uma via de produção através da fosfolipase A2 de ácido araquidônico. O ácido araquidônico também pode ser produzido através de uma via de fosfolipase C, ativação de fosfolipase C. Então, o estímulo também, interagindo com o seu receptor específico, vai ativar a fosfolipase C, que é uma enzima, um segundo mensageiro, e esse vai degradar fosfadiinositol, bifosfato, em diacilglicerol, em monodiacilglicerol, que vai dar origem ao ácido araquidônico. Então, eu tenho a ação aqui de mais da diacilglicerol-lipase, dando origem ao ácido araquidônico, ao monoacilglicerol e o monoacilglicerol-lipase dando origem ao ácido araquidônico. Então, resumindo, quem são os sinais químicos que vão ativar a liberação de ácido araquidônico? Ou seja, vão liberar ácido araquidônico, né? Que vai dar, né, um derivado lipídico, que vai dar origem aí aos nossos eicosanoides. Esses estímulos são estímulos químicos. A própria liberação de altacoides, né, de outros altacoides, estimula a liberação de ácido araquidônico. Então, como é que ocorre o metabolismo desses fosfolipídios, né? A gente tem que esses fosfolipídios, eles são derivados do ácido linoleico, né, que é proveniente da nossa dieta. Ele sofre a ação da fosfolipase A2, assim como pode ser da fosfolipase C, como a gente viu no slide passado. E essa fosfolipase, ela quebra esses fosfolipídios, transformando aí em ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai ser o precursor inicial para todos os nossos eucosanoides. Como, professora? Quem são esses eucosanoides? A gente já falou. Prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos. Então, nós vamos ter aqui especificamente duas enzimas que vão agir sobre o ácido araquidônico para dar origem a esses eucosanoides. A gente tem as ciclooxigenases, né, a COX-1, 2 e a COX-3, que a gente já viu lá no primeiro vídeo de processo inflamatório e na primeira aula de AINES. Essas ciclooxigenases, elas vão agir no ácido araquidônico, transformando em prostaglandina. A primeira prostaglandina que é produzida é a prostaglandina G2, que vai sofrer uma ação de uma peroxidase, uma outra enzima, dando origem à prostaglandina H2. A prostaglandina H2 vai sofrer a ação de duas diferentes enzimas, especificamente a prostaciclina sintetase, que dá origem à prostaciclina PGI2, e ao tromboxano sintetase, que dá origem aos tromboxanos, tromboxano A2 e o B2. Então, a gente já tem, pela ação da ciclooxigenase no ácido araquidônico, a formação das prostaglandinas, a formação das prostaciclinas e a formação dos tromboxanos. A prostaglandina GH2, ela dá origem ainda à prostaglandina D2, E2 e F2-alfa, ok? Então, a gente já tem aqui a formação de prostaglandina, tromboxanos e prostaciclinas. E o ácido araquidônico, ele sofre a ação de outra enzima, que é a 5-lipoxigenase, ou as lipoxigenases. Quando ele é degradado pela lipoxigenase, ele dá origem aos leucotrienos. Então, nós temos o primeiro leucotrieno formado, é o leucotrieno A4, que origina o C4 e o B4. O C4 dá origem ao D4 e ao E4, ok?
ok? Além disso, nós temos as lipoxigenases também agindo para a formação de lipoxinas, que também são altacoides, ok? Então, nós temos todos esses eicosanoides formados, que são produzidos a partir de uma substância que é um derivado lipídico, né? De um fosfolipídio, que é o ácido araquidônico, ok? Pela ação de uma enzima, que é a fosfolipase A2. Essa enzima, para ser ativada, ela precisa que um estímulo interaja com um receptor específico, que é um receptor metabotrópico, que vai ativar fosfolipase A2 ou fosfolipase C, ok? Então, a síntese de prostaglandina, prostaciclinas e tromboxanos, ela ocorre a partir da degradação do ácido araquidônico por enzimas. Né? Então, só para a gente rever aqui, a ciclooxigenase, que é a COX, ela existe em 3 isoformas diferentes. As principais e as mais estudadas, aqui nós já conhecemos a ação, é a COX-1 e a COX-2. Explicamos também isso lá no vídeo de processo inflamatório, o primeiro vídeo de Aines. COX-1, ela é constitutiva, ela está presente no nosso organismo independente de um estímulo, de algum estímulo. Ela é constituinte do nosso organismo. Encontrado na mucosa gástrica, plaqueta, endotélio, vascular e nos rins. A COX-2, ela tem uma parte que é induzida, ou seja, ela é produzida em resposta a um dano ao organismo, em um processo inflamatório. Ela vai estar presente nos macrófagos, monócitos, músculo liso, endotélio vascular, epitélio e neurônios. E a expressão é inibida pelo uso de corticoides, ok? Então, quando se faz o uso contínuo, né, periódico de corticoides, a gente inibe essa produção de COX-2 induzida. A COX-1 constitutiva, ela é necessária para o nosso organismo, ela não pode estar sempre inibida, ok? Então, nessa síntese de prostaglandina e prostaciclinas, a gente tem aqui o ácido araquidônico, né, originando a primeira prostaglandina que a gente viu, PGH2, que vai originar as outras prostaglandinas e prostaciclinas. Né? Então, a ação da COX, da ciclooxigenase aqui no ácido araquidônico, dá origem ao PGH2, prostaglandina H2. A prostaglandina H2 vai originar as outras prostaglandinas e a prostaciclina PGI2. A PGI2 está presente no endotélio vascular e no coração. E essa produção, ela se dá devido a sintetases, né? Enzimas específicas que vão quebrar essas moléculas até a formação, né? Vão degradar essas moléculas até a formação da substância final. Então, e essa presença professora, então a prostaglandina PGH2, ela dá origem à prostaglandina, a prostaciclina PGI2, ela dá origem à prostaglandina F2-alfa, E2, D2. Tudo de uma vez? Tudo ocorre de uma vez? Não, a gente viu que depende de sintetases que vão degradar essa prostaglandina PGH2 e vão transformá-la nos outros eicosanoides. Só que, o que vai diferenciar? O tecido que ela está, a célula que ela está, né? Então, dependendo da célula, eu tenho a presença de uma sintetase em maior quantidade do que outra e a produção de uma prostaglandina ou prostaciclina em maior densidade do que outras, ok? Então, depende do tipo de célula. A ação da sintetase específica em cima da PGH2 depende do tipo de célula ou de tecido que ela está. Quais as principais funções das prostaglandinas? Então, a gente viu que essas prostaglandinas são produzidas no nosso corpo através da ação da ciclooxigenase sobre o ácido araquidônico. Então, elas têm função de controle da pressão arterial, estimulação da contração da musculatura lisa, indução de resposta inflamatória e inibição de agregação plaquetária. Então, são funções dessas prostaglandinas, funções fisiológicas dessas prostaglandinas. Os tromboxanos são produzidos a partir da PGH2 também,
através de uma tromboxano sintetase, que vai originar o tromboxano A2, que é o que está presente nas plaquetas e no pulmão, e o tromboxano B2 é um metabólito do A2, sem ação biológica. Ele é inativo, ok? Então, o tromboxano A2, que é o ativo, que impede aí a agregação plaquetária. Ele vai estar presente nas plaquetas e nos pulmões, também originado através, né, da degradação pela sintetase da prostaglandina H2. Esse tromboxano sintetase, né, então quando está no endotélio, nas plaquetas, no pulmão, nos vasos, né, e no pulmão, eu tenho a ação da tromboxano sintetase sobre o PGH2, dando origem a tromboxano A2. Esse tromboxano A2 se degrada em tromboxano B2, que é inativo, não tem ação biológica, ok? Então, quais são as principais funções dos tromboxanos? São produzidos primariamente, mais especificamente pelas plaquetas, apesar deles produzirem no pulmão. Mobiliza o cálcio intracelular, promove a agregação plaquetária, vasoconstrição e contração do músculo liso. Então, promove a agregação plaquetária, vasoconstrição, contração do músculo liso, mobiliza cálcio intracelular. Quanto maior cálcio, maior contração, né? E produzido principalmente pelas plaquetas. Então, o ácido araquidônico, uma vez sofrendo a ação de ciclooxigenases, COX-1 e 2, constitutiva e induzida, vai originar as prostaglandinas. A prostaglandina H2 é a que sofre a ação de sintetases, né, tromboxano sintetases e sintetases que vão originar as outras prostaglandinas e prostaciclinas. A 5-lipoxigenase, ela vai dar origem aos leucotrienos, ok? Que também são eucosanoides, só para a gente revisar aqui. Então, quais são as principais funções dos leucotrienos? Estimulação da contração da musculatura lisa, indução de resposta alérgica e indução de resposta inflamatória. Então, eles estão principalmente ligados à resposta alérgica, diferente das prostaglandinas e prostaciclinas e tromboxanos, que estão mais diretamente ligados à resposta inflamatória. Então, inibidores da síntese de leucotrienos, como corticoides, como a prednisona ou a prednisolona, são usados no tratamento da asma, porque ele induz, diminui aí essa resposta alérgica, porque você tem uma inibição dos leucotrienos, ok? Qual o mecanismo de ação geral dos eucosanoides? Então, leucotrienos, prostaglandina, prostaciclinas e tromboxanos. Eles possuem receptores que estão ligados à proteína G. A gente já viu isso, né? Proteína GS estimulatória e proteína GI inibitória, que agem através da adenilato-ciclase. Então, GS estimula a adenilato-ciclase e GI inibe a adenilato-ciclase. Então, eu tenho esses prostaglandinas, né? PGD2, EI e prostaciclina I2, elas agem em receptores específicos, GS estimulatórios, e vão produzir aí, ativar a adenilato-ciclase, que aumenta a AMP cíclico, ok? A prostaglandina E2, ela já age inibindo, então ela age em receptores específicos associados à proteína GI, que inibem a adenilato-ciclase, causando a diminuição do GMP cíclico, ok? Então, eu tenho algumas que vão ativar e outras, como a E2, prostaglandina E2, que vão inativar, né? Diminuir a AMP cíclico ou aumentar a AMP cíclico. Outros eicosanoides, como a prostaglandina F-alfa-2, H2, os tromboxano A2, endoperóxidos, leucotrienos e lipoxinas, possuem receptores associados à proteína GQ. GQ é fosfolipase C, o seu segundo mensageiro,
então que ativam fosfolipase C. Então, como é o mecanismo geral dos eucosanoides? Eles agem em receptores específicos que estão associados a segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros podem ativar ou inativar a adenilato ciclase e podem ativar a fosfolipase C. No caso da prostaglandina E2, ela age em proteína GI inibitora de adenilato ciclase. Agora a gente está falando de tromboxano, prostaglandina F-alfa-2, H2, leucotrienos, lipoxinas, que agem em fosfolipase C. Então, elas aumentam o diacilglicerol, aumentam o IP3, porque elas ativam fosfolipase C. E isso faz com que elas ativem proteína quinase C, que vai fosforilar alguns substratos. Além disso, o aumento de inositol trifosfato e do diacilglicerol causam um aumento, abertura de canais de cálcio e um aumento de influxo de cálcio, causando aí uma contração, né, uma liberação de cálcio intracelular. Então, as funções fisiológicas das prostaglandinas e o efeito dos AINES. Então, os AINES são utilizados para inibir a função dessas prostaglandinas. Como? Inibindo aí as ciclooxigenases e as lipooxigenases. Ok? Então, eu inibindo essas enzimas, eu não tenho a transformação do ácido araquidônico nos eucosanoides. Então, a prostaglandina E2, a função dela é sensibilização das terminações nervosas das fibras nociceptoras de dor, a delta e C. Então, prostaglandina E2 e a prostaciclina E2. A gente viu que uma ativa a adenilato ciclase e a outra inibe. Então, elas mantêm aí essa sensibilização. Eles são os efeitos dos AINES sobre elas, de analgésico. Então, ele é usado para dor leve e moderada, porque ele diminui essa sensibilização. A prostaglandina E2, ela está no centro termorregulador, então ela regula aí a febre. Os AINES são utilizados quando eles inibem aí a produção de prostaglandina E2 com efeito antipirético. As prostaglandinas, de forma geral, são mediadores do processo inflamatório, então os AINES agem como anti-inflamatórios. O tromboxano A2, ele é um potente agregante plaquetário. Então, quando você usa um AINE que vai inibir aí a produção de tromboxano A2, eu tenho um antiagregante plaquetário. A gente viu nas aulas passadas que alguns AINES têm uma função antiagregante plaquetária maior do que outras, né? Por exemplo, a aspirina tem uma ação aí maior. A prostaglandina E2 e a I2, ela tem uma função na mucosa gástrica de citoproteção. Então, ela diminui a secreção de HCl e aumenta a secreção de muco. Então, qual o efeito dos AINES aí, quando eles inibem a produção dessas prostaglandinas? Epigastralgia, náusea, gastrite, sangramento gastrointestinal, úlceras pépticas, porque ele diminui essa proteção. Ok? A gente vai ver que a COX, a gente já viu em outros vídeos, na verdade, que a COX-1 ela é um citoprotetor. A prostaglandina E2 nos rins tem uma ação de vasodilatação, aumenta a filtração glomerular. Então, quando eu uso um AINE, eu tenho retenção de sódio e de fluidos, pode causar edema. Pessoas que têm hipertensão têm que ter muito cuidado para usar alguns fármacos que têm uma retenção de sódio, que causam retenção de sódio. Prostaglandina E2 e F2-alfa, o E2 está no útero gravídico, causando contrações. Então, quando eu uso AINES de forma prolongada, eu prolongo a gestação porque eu diminuo contração. E no útero não gravídico, a prostaglandina F2-alfa causa dismenorreia, né? Então, eu tenho a diminuição aí dessa dor, dessa dismenorreia. A cinética dos altacoides no processo inflamatório. Então, a gente tem aqui a histamina, serotonina, bradicinina e o sistema complemento. Em 30 minutos, eu já tenho a liberação dele no organismo. Então, iniciou-se um processo inflamatório, com 30 minutos você já tem um aumento aí dessas substâncias no seu organismo. Com 3 horas, mais ou menos, eu tenho aumento de prostaglandinas e leucotrienos, né? Então, a gente tem aqui um aumento
de neutrófilos, prostaglandinas e leucotrienos. TNF-alfa, citocinas, né, IL-1-beta, IL-8, né, o KC e o LX, eles vão estar aumentados aí até quase 24 horas após, umas 12 horas após o início desse processo inflamatório. Com mais de 24 horas, a gente tem aumento de IL-6. E no final desse processo, com 48 horas, a gente tem aumento de TGF-beta1, de P53, que são outras citocinas, são outros altacoides que também participam desse processo inflamatório. Qual a importância disso? Quando a gente toma um anti-inflamatório não esteroidal, que a gente inibe a ciclooxigenase, a gente está inibindo, na verdade, essa produção aqui, né? Porque a histamina foi liberada, então a serotonina, a bradicinina são altacoides que foram liberados, e os eicosanoides vão ser suspensas à liberação porque você utilizou um anti-inflamatório não esteroidal. Obviamente, por um ciclo, como isso, a liberação desses aqui estimula a liberação de citocinas, esses aqui também estimulam, esses altacoides também estimulam as citocinas, que são outros altacoides, mas eu já diminuo essa cascata de ativação, entendeu? Então, você tem um processo inicial de exudação, depois a gente tem um processo de migração de neutrófilos para essa região, onde eu tenho um aumento de citocinas de uma forma bem grande, entra no processo de apoptose celular e a gente tem células mononucleares agindo. Então, esse é que migra aí para um processo de resolução desse processo inflamatório, dessa inflamação aguda, ok? Então, gente, esse processo inflamatório, ele tende a ser finalizado sozinho pelo nosso corpo. Lá na aula sobre processo inflamatório, eu explico que toda inflamação, ela vem de um processo onde o próprio corpo tenta resolver algum problema, né? Algum estímulo, externo ou interno. Então, quando se inicia um processo inflamatório, que eu tenho a liberação dos altacoides, né? Histamina, serotonina inicialmente, depois eu tenho a liberação das prostaglandinas, leucotrienos, citocinas, a gente tem, então, uma ativação em cascata. Essa ativação em cascata, cada vez que essas substâncias são liberadas, elas estimulam a liberação de mais substâncias. Então, quanto mais citocinas eu libero, mais citocinas eu vou liberar. Quanto mais prostaglandina eu tiver, mais prostaglandinas e leucotrienos eu vou ter. Quanto mais histamina eu tiver, e ela vai gerando uma cascata, um processo inflamatório, até chegar num processo de resolução. Como é a resolução? A resolução é quando essas células conseguem eliminar o que está causando o prejuízo no seu organismo. O dano, né? Se foi um corte, um processo de cicatrização, se foi a penetração de um micro-organismo, a eliminação desse micro-organismo. Então, quando a gente faz uso de um anti-inflamatório, se a gente fizer uso desse inflamatório nas primeiras horas de início do processo inflamatório, né, antes de atingir aí as 2 primeiras horas, a gente já tem aí a inibição da liberação de prostaglandinas e leucotrienos. Então, já diminui bastante a cascata e diminui bastante esse processo inflamatório. Se esse processo inflamatório, sem o uso de medicamentos, ele continua, ele vai passar por todas essas fases e vai chegar numa fase de resolução. Se o processo for mais grave e precisar de células específicas, nós entramos num processo de inflamação crônica, onde outras células mais específicas, né, anticorpos, vão ser produzidos para serem liberados. Então, os anti-inflamatórios servem para diminuir o processo de dor, inflamação, edema, né, perda de função celular, que são causados quando ocorre a liberação desses altacoides e desses eucosanoides, ok? Desses altacoides de forma geral. Então, a gente vai terminar a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido, tenham gostado da aula. Por favor, dê um like no vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, para sempre que eu estiver publicando um novo vídeo, vocês receberem essas atualizações. Obrigado por estar assistindo os vídeos e eu encontro vocês nos próximos vídeos. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, pode mandar e-mail para nomundodafarmacologia@gmail.com e a gente se encontra nos próximos vídeos, ok? Bons estudos para vocês, pessoal. Até mais!